Então agora nós vamos à nossa massa. Uma massa amanteigada, super versátil e que eu vou te ensinar a transformá-la em outros sabores, inclusive numa massa Red Velvet. Essa massa, além dela ter uma estrutura muito boa, ela tem um rendimento excelente, tá? Ela serve para você trabalhar com qualquer tipo de bolo. Bolo festivo, bolo no pote, bolo na taça, semi-naked, naked, qualquer bolo você pode estar trabalhando com essa massa aqui. Além de ser uma massa super prática, super fácil de fazer. Vamos lá? Para começar, nós vamos preparar o nosso leiteio ou o buttermilk, tá? Que nada mais é do que a mistura do suco de um limão ao nosso leite, ao leite que nós vamos usar para preparar a nossa massa. Nada mais é aqui que nós vamos talhar o nosso leite com limão, tá? Ó, agora eu vou misturar aqui suco de um limão a quantidade do leite. Não se preocupem com quantidades, porque tudo isso vai estar no PDF com as porções das receitas, ok? Então aqui, ó, eu já tenho preparado o meu leitelho. Agora eu vou deixar aqui reservado e vamos aos outros ingredientes. Ó, vou levar para bater aqui na minha batedeira meu açúcar e minha margarina, tá? Aqui eu tô trabalhando com a Qualy, que é a margarina que eu mais gosto de fazer os meus bolos. Eu fiz questão de fazer esse curso, de elaborar toda essa aula com tudo que você tem aí na cozinha da sua casa. E para isso, eu fiz questão de bater essa massa, de fazer todo esse preparo com a minha Arno de 36 anos, que eu herdei da minha sogra. Essa batedeira aqui aguenta o tranco bem a beça, legal, pega pesadinho e juntinho. Como você pode ver, eu tenho aqui a KitchenAid, né? Aquela batedeira que é o sonho de toda confeiteira. Realmente ela é maravilhosa. Mas o que eu quis trazer para você? Eu quis trazer para você que com qualquer batedeira você consegue produzir os seus bolinhos. Com qualquer batedeira você consegue trabalhar e ganhar dinheiro aí da cozinha da sua casa. Então você não precisa ter a melhor batedeira ou o melhor forno para poder fazer os bolos aí da sua cozinha. Então eu vou te mostrar que uma Arno de 36 anos, quase a minha idade que ela tem. Eu tenho um pouquinho a menos. De 36 anos, bate um bolão. Vamos lá? Então vamos lá. Ó, aqui eu vou botar para bater o meu açúcar e a minha Qualy, tá? Lembrando mais uma vez que toda a quantidade da receita, né, vai estar em PDF, tá? Ó, agora aqui eu vou levar para bater bastante até formar aquela esponjinha bem cremosa. Então agora eu vou botar para bater aqui. Esse aqui é o ponto que a gente precisa para começar a adicionar os ovos. Ó, vendo, ó? Se torna uma espuminha branca, ó, um creme espumoso. Vendo? E agora nós vamos adicionar os ovos, um a um, na velocidade baixa da nossa batedeira, ó, no mínimo. Nós vamos adicionando os ovos um a um. E aí, com os nossos ovos, a nossa mistura fica assim. Ó, perceba que tem bastante gordura aqui, olha. Por isso que ela é uma massa bem saborosa.
Agora nós vamos finalizar a nossa massa de uma maneira muito prática. Olha como que essa massa é fácil. Aqui eu tenho a minha farinha de trigo, aqui eu tenho o meu fermento em pó e aqui eu tenho uma pitada de sal. Qual é a função do sal na massa? É aguçar o sabor, tá? Ele dá mais sabor à nossa massa, ele puxa mais o sabor. Então eu vou colocar os 3 juntos aqui, ó. Meu sal, uma pitada de sal, meu fermento, tá? Vale lembrar que eu não trabalho com farinha com fermento, mas todo bolo meu eu adiciono o fermento à farinha e adiciono os 2 juntos à massa, para evitar que a gente mexa demasiadamente a nossa massa e aí ative muito glúten na nossa massa e acaba solando o nosso bolo, tá? Aqui, ó. Agora eu vou botar aqui metade dessa mistura e metade do meu leitelho, ó. Ó, talhadinho, olha aqui dentro, para você poder ver como que tá talhadinho, olha. Vou colocar aqui metade e vou levar para bater em velocidade baixa, somente para misturar. Mexer um pouco, vou adicionar o restante. E o restante do meu buttermilk, ó, todinho. E volto para misturar. Somente para homogeneizar, não quero mexer a minha massa demais, que é para não ativar o glúten e aí meu bolo sair solado, minha massa sair pesada. E agora, ó, com a ajuda do próprio fouet da batedeira, eu vou pegando aqui, ó, das laterais da minha batedeira, lá do fundo da minha batedeira, lá onde o fouet não vai. E olha que massa maravilhosa, parece uma mousse, né? Olha a textura dessa massa. Deixa eu tirar aqui para poder mostrar melhor para você. Olha que massa, que textura maravilhosa. Agora nós vamos saborizar essa massa. Nós vamos transformar essa massa aqui em mais 2 sabores. Agora, com a massa aqui, ó, toda batida, ó, toda batida, nós vamos pesar. Eu vou pesar ela aqui, ó. Pesar toda a minha massa. Ó, colocar aqui num bowl de vidro e eu vou pesar toda a minha massa. Raspa bem. Para não ficar nada. Ó, bowl bem raspadinho. E é realmente esse o rendimento da nossa massa, tá? Ela rende em média 1,2 kg. Aqui todo o rendimento da nossa massa deu 1,240 kg. Agora eu vou dividir em 3 porções de 400 gramas. Ó, vou tirar aqui meu bowl, vou tarar a balança e vou colocar aqui, ó, 400 gramas da massa. Ó. Quatrocentas gramas aqui, 400 gramas aqui, e 400 gramas aqui. Aqui deu até um pouquinho a mais, né? Então vamos lá.
Essa aqui eu vou deixar tradicional, a massa que nós fizemos, vai ser a massa tradicional. Essa aqui nós vamos transformar em massa de chocolate. Aqui eu vou só adicionar. Vou adicionar o meu chocolate em pó aqui e vou transformar essa massa aqui numa massa de chocolate. E aí eu vou mexendo, ó, para incorporar bem o meu chocolate. Ó. Vai mexendo sempre de cima para baixo para ela não perder o volume. Tá? Ó. Sempre de cima para baixo. Ó. E aí não vai perdendo o volume da sua massa. Olha que massa linda que ela fica. Olha. Aqui não precisa, tá? É opcional, mas se você quiser, você ainda pode adicionar 5 gramas de bicarbonato de sódio para ajudar na ativação da cor aqui da sua massa, tá? O bicarbonato ele ajuda tanto no crescimento quanto na cor, mas eu não vejo necessidade aqui, mas fica aí a dica. Então agora nós temos uma massa tradicional e uma massa de chocolate. Agora nós vamos transformar essa massa aqui naquela maravilhosa massa veludinho vermelho, a Red Velvet. O que a gente precisa para ter uma massa, um veludinho vermelho macio, gostoso e bem bonito, bem vibrante? É o buttermilk. O segredo dessa massa aqui é o buttermilk. E a massa tradicional ela pode ser feita com buttermilk. Mas o veludo vermelho, a Red Velvet, o segredo dela é o buttermilk. Então eu posso fazer na tradicional e é só agora adicionar os elementos que vão dar cor à minha massa. Porque maciez a minha massa já tem por causa do buttermilk, por causa do leitelho, que foi aquela mistura de limão com o leite que nós fizemos no início. Agora aqui eu vou adicionar corante, tá? Um corante em pó de boa qualidade, tá? E vou usar cacau em pó. E agora eu vou misturar aqui para saborizar e dar cor à minha massa. E aí é do mesmo jeito do chocolate, de cima para baixo. E aqui nós temos 3 maravilhosas massas. Ó, e olha que textura maravilhosa, parece uma mousse essa massa. Olha isso, maravilhosa. Ó, temos aqui a tradicional, a massa branca, a massa de chocolate, olha isso, parece uma mousse. E a nossa massa queridinha de veludo vermelho, Red Velvet. E agora nós vamos levar as nossas massas para assar. Agora nós vamos pesar as nossas massas e levar para assar. E eu vou te ensinar 2 métodos de fazer isso. Primeiro, pode ser com um tabuleiro, tá? Aqui eu vou pesar, nem vou pesar aqui, na verdade aqui eu vou levar para assar toda a massa branca, tá? Ó, aqui tá a massa branca. Eu já untei aqui o meu tabuleiro com desmoldante spray, tá? E eu vou levar aqui, ó, toda a minha massa branca nesse tabuleiro aqui para assar. Lembrando que cada disco de massa
do bento deve pesar em média 100 gramas. Tá? Cada disquinho de massa pesa em média 100 gramas. Nós vamos fazer toda a montagem dele pesando, né? Que isso é muito importante, principalmente na hora da precificação do seu produto, tá? Ó. Aqui então eu tenho a massa branca no tabuleiro e eu vou te ensinar a cortar ele para transformar ele no bentô. Agora nós vamos pesar nas forminhas de 10 centímetros, tá? Aqui eu estou utilizando uma forma de 10 por 5 de altura. Cada disco de massa do meu bentô tem que pesar aproximadamente 100 gramas. Então aqui eu vou botar 200 gramas de massa e na hora de montar eu vou cortar esse disco ao meio, ok? Assim eu consigo produzir mais. Ó, vou pesar aqui a minha forma e vou colocar 200 gramas. Lembra que eu tenho 400 gramas de massa de cada sabor, né? Aqui eu vou botar mais 200 gramas. Agora eu vou porcionar a massa de chocolate na forminha. A mesma coisa da nossa massa vermelha. Vou colocar 200 gramas em cada forma, tá? E essa aqui eu deixei para untar aqui, para você ver como que eu faço para usar o desmoldante. Ele é muito fácil e muito prático, tá? Ó, eu coloco aqui um pouquinho só nas laterais, um pouquinho no fundo e acabou. Tá untada a minha forma. Agora eu vou pesar aqui minha forma. E vou distribuir 200 gramas em cada uma. Duzentas nessa. Essa aqui foi aquela que deu um pouquinho a mais. Vou distribuir aqui, irmãmente. Ó. Agora aqui com a minha massa já toda porcionada, a minha massa branca, a minha massa Red Velvet e a minha massa de chocolate. Agora eu vou levar para o forno para assar. E forno, como eu sempre digo, você precisa conhecer o seu. Aqui eu costumo assar em 160 graus. As menorzinhas entre 15 e 18 minutos. E o tabuleiro maior, ele demora até menos tempo, 12 minutos. Porque aqui a massa está mais distribuída. Então ele assa muito mais rápido. Ok? Agora aqui eu tenho as minhas massas já assadas, ó. A Red Velvet na mesma espessura, ó. Bem fofa, ó como é que essa massa é fofa, ó. Super fofa, ó. E a de chocolate também, ó, na mesma espessura. Lembra que eu falei que a de chocolate cresce mais um pouquinho, né? Ó, super fofa. Super fofa, super úmida, ó, são massas úmidas e fofa. E agora eu vou dividi-las ao meio para poder montar o bentô, tá? Lembrando que o bentô é um bolo pequeno, né? Que rende em média 4 fatias. Então você precisa caprichar no recheio. Qual é o meu conselho? Que seja uma camada de recheio só, porém uma camada generosa de recheio, tá? Ó, aqui
eu vou cortar a minha massa com a ajuda de uma faca. Aqui, ó. Vou medir aqui o meio da minha massa. Ó, o meio aqui da minha massa. E vou cortar. Tem que ser uma faca de serra, tá? Com muito cuidado, ó. Aqui eu cortei a minha massa, ó. Tá? Então, aqui eu já tenho um bentô. As massas para um bentô. Vou cortar aqui agora, ó. Como é uma massa pequena, né? É fácil você cortar, super fácil. Ó, se você quiser, você pode usar um nivelador, tá? Se você quiser algo com mais precisão. Então, aqui eu já tenho dois bentô de massa, tá? Cerca de 2 centímetros cada massa. Então, se eu tenho 2 centímetros de cada massa, eu tenho 4 centímetros só de massa. O meu recheio vai ter, em média, aí 2,5 a 3 centímetros. Então, 4 centímetros de massa mais 3 de recheio, eu vou ter 7 centímetros. Ele precisa ter 8 centímetros no total no tamanho. Então, vai me sobrar mais 1 centímetro aí, 1,5 centímetros se o meu recheio for 2,5 de cobertura, tá? A gente precisa seguir esse padrão. Agora eu vou cortar a massa que eu assei no tabuleiro, tá? Ó, ela tá com a espessura de um dedo mais ou menos, ó. Tá aí entre 1 centímetro e 1,5 centímetros no máximo. Então, esse bentô aqui, ele vai ser com 3 camadas de massa e 2 de recheio, tá? Lembrando que não existe regra para você montar o seu bentô. Se você for fazer com 2 discos de massa, capriche no recheio, um recheio mais grosso. Mas se for usar um disco de massa mais fino, faça 2 camadas de recheio, né? Essa regra eu também levo para os meus bolos festivos em chantininho. Falo muito sobre isso nas minhas aulas. Não existe regra. Você que determina o projeto do seu bolinho, no caso aqui do bentô. Porém, precisa respeitar o tamanho de 8 centímetros por causa da embalagem comerciável. E nós vamos falar da embalagem na outra videoaula. Agora aqui eu vou te dar 2 opções para você cortar. A primeira é para quem não tem cortador, pode fazer o cortador com o acetato, ó. Basta medir, né, um diâmetro total de 10 centímetros e cortar aqui a sua massa, ó. Vou cortar aqui o primeiro disco de massa com esse aqui de acetato, tá? Porém, você tem que botar bem firmezinho no bolo, ó, para poder te dar menos trabalho. Ó, super funciona. E aí você roda, ó. Roda bem, fazendo força. Com jeito, vai te dar um pouquinho mais de trabalho. Mas funciona, ó. Tirei. Agora eu vou tirar aqui, ó. Ó. Não saiu tão perfeitinho, né? Porque tem o fechamento aqui, ó, do acetato. Mas, ó, você consegue tá fazendo com acetato, tá? Então, aqui eu tenho, ó, um disco de 1,5. Agora, eu vou usar aqui o cortador mesmo, o cortador próprio, que eu indico que você tenha, que você compre, né? Se você tá aqui fazendo o curso comigo, é sinal que você quer investir, quer vender e quer lucrar com esse produto. Então, o ideal é que você compre esse cortador, tá? Vende em qualquer loja de artigos para confeitaria. Ó, aí esse cortador aqui, eu aconselho que você passe um pouquinho de desmoldante, tá? Pra te ajudar no corte. Ó, passa o dedinho aqui pra espalhar, que ele vai te ajudar a cortar melhor, tá? E ó.
vai com mais precisão, né? Muito mais precisão. Olha que perfeito, né? Ó, total precisão. Vou cortar aqui. Ah, Mari, mas teve essa sobra toda de massa e eu não consigo aproveitar? Sim, você consegue aproveitar para um bolo de pote, né? Para um bolo para uma taça, né? Um bolo de taça. Você consegue aproveitar, é uma massa fresca, você consegue aproveitar perfeitamente, tá? Mas você consegue também, ó, juntar e cortar, tá, ó. E montar no seu bolo, ó. Você consegue fazer, tá? E você consegue juntar o restante aqui. E juntando. E montando pra você tirar outra fatia, tá? Você consegue aproveitar tudo. Ou você pode aproveitar para um bolo no pote, para uma, né? Para uma torta, tá? Ó, só juntar aqui quando você for montar. Por quê? Porque a gente tá falando aqui de um bolo pequeno, né? Um bolo pequeno que não vai peso em cima, não é um bolo de andar, é um bolo pequeno que você consegue sim trabalhar com essa estrutura, tá? Você consegue aqui, ó, com esses pedaços de massa aqui que montaram um círculo, você consegue aqui, com o recheio, tá colando isso aqui, tá? Tá juntando isso aqui e para montar o seu bolo. Nós vamos fazer isso juntinhos e você vai ver como que dá para fazer, tá? Então, essas são as formas de se cortar a massinha do bentô. Vamos à próxima aula. Bom, agora nós vamos à nossa massa de cenoura. Essa massa é uma massa maravilhosa, deliciosa, com excelente rendimento e aquela massa que não tem como dar errado. Durante muito tempo eu pesquisei massas de cenoura, eu aprimorei algumas massas, eu testei algumas massas, mas essa sem dúvida é a melhor. Nunca deu errado e é super fácil de fazer. Vamos lá. Primeiro eu vou colocar aqui no liquidificador para bater o óleo. Essa é uma massa à base de óleo, tá? Ovos, são bastante ovos, como você pode ver, ó. São 7 ovos que leva essa massa. E agora sim eu vou colocar a minha cenoura. E ó, eu piquei ela bastante, tá? O ideal é que pique bastante para ajudar aí no processamento. E agora vamos levar para bater. Agora eu vou desligar e vou adicionar o meu açúcar aqui a essa mistura do liquidificador e volto a bater. Percebe que depois de adicionado o açúcar,
a cor realça. Essa é a função do açúcar aqui. Por isso que se deve colocar o açúcar depois de batido os ovos, o óleo e a cenoura. Só depois se coloca o açúcar, ok? Agora nós vamos levar essa mistura aqui a um bowl e adicionar a farinha e o fermento para finalizarmos nossa massa. Bom, agora eu vou levar toda a minha mistura aqui do liquidificador pro bowl. Ó, perceba que ela tá bem trituradinha, não tem nenhum pedacinho de cenoura. Por isso é importante você picar bem a sua cenoura, que é para ajudar na hora de triturar no liquidificador. Ó, bem laranjinha, vendo que linda? E agora eu vou adicionar a farinha de trigo e o fermento. Vou juntar aqui os dois. E em 2 etapas eu vou adicionar aqui a mistura do liquidificador. Vou adicionar uma metade aqui, ó, metade dessa mistura. E vou mexer somente para misturar. Não precisa bater demais. Agora eu vou colocar o restante. E vou mexer de novo. Somente para homogeneizar. Pronto, agora a nossa massa já tá homogênea. Ó que massa linda. Tanto linda quanto cheirosa. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a massa branca. Eu vou pesar toda essa massa aqui, porque eu já fiz os testes e eu sei que para você ter uma medida de massa de bentô nessa forminha aqui, são 120 gramas de massa de cenoura, porque a massa de cenoura, ela tem um crescimento menor do que a massa amanteigada. Então, aqui vai 120 gramas. E como eu vou fazer um naked de cenoura, eu não vou cortar a minha massa, porque senão fica feio. Não fica com uma aparência bacana, bonita. Então, eu vou colocar aqui somente 120 gramas de massa. Mas se eu fosse fazer um bolo, por exemplo, coberto com ganache, aí eu poderia colocar 240 gramas e dividir ao meio a minha massa, tranquilamente. Mas como eu vou fazer um naked, eu vou colocar 120. Mas antes eu vou pesar a massa inteira pra gente poder saber o rendimento dessa massa. Ó, agora eu vou pesar aqui o meu bowl de vidro. Vou colocar aqui toda a minha massa. E aí a gente raspa bem, o bom dessas colheres, né? Essas colheres de silicone, que elas raspam muito bem. Ó, aqui tá o bowl da batedeira praticamente limpo. E nós temos 1 quilo 553 de massa, tá? Então, com essa soma, você pode dividir e chegar no total de massas pesando 120 gramas cada uma. Mas, assim como nós fizemos com a massa branca, nós vamos fazer com essa aqui também, né? Vamos dar um upgrade nessa massa de bolo de cenoura. Aqui eu tenho a minha vasilha. Deu 1,553. Eu vou arredondar para 1,550 e vou dividir a minha massa em 500 e 510 gramas em cada vasilhinha dessa.
Ó, pra eu saborizar a minha massa de cenoura. O total dessa massa rende em média 12 bolinhos. Eita, 516, né? Que deu a outra ali. Deixa eu tirar um pouquinho daqui. Essa massa, ela rende em média 12 bolinhos de 10 por 5, tá? Dá 12 massas de bentô. Lembrando que vai sobrar um pouquinho e você pode juntar numa próxima massa, misturar uma outra massa que você vai fazer. Use a sua criatividade. Então, aqui eu vou ter a massa de cenoura tradicional. Aqui eu vou ter um bolo de cenoura formigueiro. Vou saborizar aqui, ó, com um pouco de granulado. E aí, ó, misturar aqui esse granulado. E aqui nós temos uma massa de cenoura com granulado, um bolo de cenoura formigueiro. E aqui eu tenho chocolate nobre mesmo, meio amargo, da Cical, que é a marca que eu super indico. E agora aqui nós vamos ter uma massa de cenoura trufada com chocolate. Páscoa tá aí, né, gente? Então vamos usar a criatividade. E aqui eu vou ter uma massa de cenoura trufada. Lembrando que você não deve colocar muito chocolate, porque chocolate é gordura, né? Contém muita gordura. Então, para não deixar o seu bolo muito gorduroso, e aí às vezes acaba nem assando a sua massa direito, tá? Mas vai ter lá a quantidade na apostila no PDF do chocolate para trufar a massa do bolo de cenoura, ok? Então, agora aqui nós temos 3 diferentes massas de cenoura. A tradicional, o bolo formigueiro de cenoura e o bolo trufado de cenoura com chocolate. Agora nós vamos pesar nas nossas formas e levar para assar. Ó, minha forminha já tá untada. Vou pesar aqui, eu vou fazer o bolo formigueiro dela. 120 gramas de massa. Fazer 120 gramas. Nós adicionamos aqui o granulado, aumenta um pouco o rendimento da massa, né? E agora eu vou levar ao forno, 160 graus, tá? Mais ou menos aí 15 a 18 minutos. Mas forno, cada um conhece o seu, conheça o seu forno e você vai se dar muito bem na sua cozinha. Até a próxima aula.